Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fontanes Filmes Podcast. Aquele podcast que vai impactar a sua vida e o seu negócio. Eu me chamo Larissa Fontane, sou mentora de posicionamento estratégico e vendas, a host desse programa. Fico responsável de receber aqui diversos empresários de sucesso para que a gente possa aprender junto com eles, sentando aqui na cadeira de aluno. Hoje eu estou responsável por entrevistar um grande amigo, parceiro, empresário que fica responsável por trazer muitas experiências para as minhas empresárias de sucesso. Ele é mentor, palestrante, também tem um projeto incrível de network, entende que o verdadeiro network tem a ver com humildade e eu estou falando dele. Bruno Santos. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Que Muito honra! obrigado, a honra é Que toda honra! minha. Obrigado demais pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com pessoas gigantes, num projeto muito bacana do podcast de vocês. Sabe, estou muito feliz e estou me sentindo presenteado por Deus por esse momento. Ó, vou falar mais, vocês são resposta de orações. Meu Deus, que forte, meu amigo. Fico feliz, a honra é nossa recebê-lo aqui. Hoje eu estou na cadeira de aluna aqui com você para poder aprender, conhecer um pouco mais da tua história, porque empresário é uma profissão e como que a gente aprende? Não é na faculdade, é sentando na mesa com o empresário. Então hoje eu estou aqui para te escutar, para conhecer um pouco sobre o Bruno. O protagonista desse podcast é você e a honra é toda nossa, meu amigo. Papai do céu possa te abençoar muito nesse podcast e que a gente também vai receber essa bênção podendo te ouvir, te conhecer melhor. Então eu gosto de começar, meu amigo, com uma pergunta que é clichê, mas eu sempre começo com ela. Quem é o Bruno Santos, CPF? Conta pra gente como tudo começou. Ah, claro. Bruno Santos, CPF, tá? É um homem sonhador que tem uma fé gigantesca, entende que existe um propósito, sabe? Alinhamento de propósito com Deus em tudo que ele faz, sabe? Tudo que o Bruno ele coloca para poder fazer. Primeiro, ele busca uma orientação divina de Deus para depois ele entender e alinhar aquilo e colocar em prática, porque ele sabe que quando você alinha o seu propósito com Deus, sabe? Você sabe que você entende que você tem que alcançar vidas através daquele empreendimento, através daquele projeto, tem um propósito para você alcançar vidas e transbordar na vida daquelas pessoas. É isso, eu acredito nisso também, que a gente tem que usar dos talentos que Deus nos deu para conseguir impactar vidas. E foi falado aqui, num podcast anterior, sobre isso, né? Que o Brunet, uma amiga minha que estava aqui, que eu estava entrevistando ela falou que o Brunet fala que o que é propósito é ligação com pessoas. Se não tem ligação com pessoas, é objetivo. Então, eu acredito muito que empreender é uma vocação, é um chamado. E empreender é realizar sonhos ou resolver problemas. De quem? De pessoas. Então, hoje a gente está Exatamente. fazendo isso, né, meu amigo? Exatamente, bom demais, bom demais. E o mais interessante é que quando a gente estamos na nossa caminhada de empreendimento, existe o processo, sabe? Existe algo de maturidade que você vai adquirindo. Você tem que só entender o que Deus quer com você naquele momento, porque o empreendimento, ele é uma faculdade na vida do empreendedor, só que ele tem que entender isso, sabe? O empreendimento ele oscila muito. Ele oscila muito. Só que tem a hora que você está subindo a montanha e tem a hora que você tem que descer a montanha para quê? Para que você possa recalcular a rota para você continuar avançando subindo a montanha. E cada vez mais que você recalcula a rota quando está na descida, mais alto você sobe na próxima subida, sabe? Então o empreendimento ele é muito disso. Só que para o empreendedor ele entender isso, ele tem que entender que ele tem que investir primeiro na mentalidade dele. Se o empreendedor ele não tiver mentalidade de empreendedor, não buscar o conhecimento, ele fica perdido no meio do caminho. Fica mesmo. E a gente vai falar bastante sobre isso, tá? Mas antes de a gente entrar muito a fundo no mundo dos negócios, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho onde que o Bruno nasceu, onde que o Bruno cresceu. Você já contou aqui pra mim que você nasceu em Laranjeiras, mas como que foi essa sua jornada? Quem era o Bruno
adolescente, você tinha ideia que você ia trabalhar com o que você trabalha hoje? Conta pra gente um pouquinho aí dessa sua história lá na infância. Ah, maravilha, é bom demais. Vai ser muito bom falar um pouco aqui da minha vida, sabe, do meu passado, da minha infância, adolescência, até eu chegar até aqui. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre. Mas vamos lá. O Bruno nasceu em Laranjeiras, Zona Sul, sabe? Não muito tempo, durante muito tempo, não durei muito tempo em Laranjeiras, fui morar no bairro de Fátima logo, no centro do Rio, sendo que os meus pais, eles eram veranistas em Septiba, sabe? Então todo fim de semana, quase todo fim de semana eu estava em Septiba, lá a praia na época era boa, sabe? Era bem movimentada, o pessoal tomava banho na praia, eu lembro que tinha banana split lá, eu andava muito naquele banana split, sabe? Acho que existe até hoje. E meu pai, nós fomos morar lá num sítio, meu pai acabou gostando tanto de Septiba que ele preferiu sair da, do centro do Rio de Janeiro, que é um lugar agitado, para ir para uma zona rural, em Septiba. E eu lembro que lá no sítio assim, era o playground das crianças dos meus amigos, sabe? Eu tive uma infância muito boa referente a isso, porque os meus amigos iam muito lá para casa para brincar de pique-esconde, brincar de queimado, de futebol. Tinha muitas frutas, pé de manga, pé de jaca, de abacate, de jabuticaba. Era assim, tinha piscina. Então, na época existia matinê, lembra? Era Lembro. matinê, era muito saudável. Nossa, que época gostosa. Desculpa. Que época gostosa, né? A gente não vê mais isso. É. Então eu tenho muitas recordações boas de Septiba, da minha infância. Logo veio a adolescência, sabe? Foi onde eu comecei a trabalhar. Por exemplo, meu pai, ele sempre me dava dinheiro para sair e tudo mais, mas eu queria ter mais dinheiro. Eu tinha um limite de grana que ele me dava. E eu, caramba, cara, e as roupas que eu tinha, meu pai que escolhia. Não era roupa que eu queria comprar. Então eu decidi que cara, vou começar a trabalhar para ter o meu próprio dinheiro. Nossa, eu já fiz de tudo que você imaginar. Já trabalhei em sacolão, Que já, bom. já vendi pastel, já fui camelô, já trabalhei em padaria, sabe? Já trabalhei entregando quentinha de bicicleta de carga, sabe? Trabalhei de cobrador de van, já trabalhei de cobrador de van na minha adolescência. Tudo isso para quê? Eu ganhava o dinheiro dos meus pais, sabe? E ganhava meu dinheirinho por fora. Então, com esse meu dinheirinho por fora, eu comprava a roupa que eu queria. Eu lembro da minha primeira bermuda, que foi uma bermuda da Cristal Grafite. Pode falar marca? Caraca, pode. Essa daí é da antiga, Cristal Caramba, Grafite. Muito poxa, era a marca bom. de surfista, né, de surf. Sim. E eu lembro que eu passava na loja, eu via uma bermuda lá irada, cara, maneira pra caramba, azul, cristal grafite grandona, sabe aquela coisa de adolescente? Cara, meu primeiro dinheirinho que eu tive trabalhando, eu fui lá e comprei a bermuda. E detalhe, eu não tirava a bermuda. Muito Eu não bom. tirava a bermuda. Nossa, era mó barato. É assim, são coisas que acontecem na nossa adolescência, que a gente grava, né? Fica marcado, hoje a gente ri disso tudo. Então, comecei a trabalhar muito cedo, sabe? Pegando experiência com o público, sempre foi muito com o público. Eu lembro que eu entregava quentinha e os meus amigos ficavam me zoando, né? Adolescente, sabe como que é? Mas eles não me largavam. Eu tinha alguns amigos que tinham carro, tinha um Escort, né? E eles esperavam eu sair do trabalho, 2 horas da tarde, para quê? Para me pegar lá pra gente ir pra praia, pra Grumari, pro Recreio. E eu ia comendo quentinha dentro do carro e eles me zoando pra caramba, era uma loucura. Enfim, foi uma infância, uma adolescência muito boa, sabe? E comecei a me achar também, questão de me profissionalizar, sabe? Eu lembro que já na fase adulta, digamos assim, eu passei em frente a um centro de treinamento de brigada de incêndio, sabe? Lá eu vi um helicóptero enorme lá, simulador. Caraca, eu achei aquilo ali fantástico. Falei, caraca, cara, que maneiro e tal. Não demorou muito tempo, chegou até mim uma informação que lá eles estavam abrindo um curso de instrutor de resgate, sabe? Era a PCRSS, Patrulha Civil Resgate, Socorro e Salvamento. E eu, na hora, vi aquilo como uma oportunidade. Quando eu pesquisei, na época, se eu não me engano, era Facebook, aí eles tinham o portfólio deles lá, era uma farda bonitona, sabe? Uma túnica branca, com um bornal, com chapéu, né? Nossa, é bacana demais. E eu fiquei apaixonado. Falei, cara, eu vou fazer esse curso. Aí me inscrevi,
comecei a fazer o curso, o treinamento, aí me formei na área terrestre, na área aquática e aérea. Foram 10 diplomas na área de instrutor de resgate. E foi um aprendizado muito grande, sabe? Por quê? Porque eu trabalhei com brigada de incêndio, como supervisor nos maiores eventos com brigada de incêndio. E lá eram os eventos, o Rock in Rio, fiz 3 Rock in Rio como supervisor, Maratona do Rio de Janeiro, JMJ, que foi onde tudo começou, que foi a chegada do Papa no Brasil, sabe? Conta pra gente um pouquinho dessa história aí. Como é que foi essa sua primeira jornada trabalhando, né? Não era nem empreendendo ainda, mas trabalhando nessa profissão que você escolheu, que foi assim, amor à primeira vista. Sim, sim. Então, quando eu comecei de brigada de incêndio, na verdade não era nem formado. Vamos lá. Muito bom. Para pegar, porque eu fui encurtando, né? Mas aí, já que você está me dando essa oportunidade, Eu quero conhecer. vamos abrir a caixa. Ah. Então, eu comecei a trabalhar, na verdade, na portaria do evento do JMJ, sabe? Comecei a trabalhar na portaria e o amigo meu que trabalhava comigo na portaria, quando eu vi a brigada de incêndio tudo lá fardado, foi no começo do Bombeiro Civil mesmo, sabe? Eu achei aquilo ali fantástico. Falei, caramba, cara, que maneiro aquilo ali e tal. Ele, caraca, Bruno, tenho conhecimento para poder trabalhar ali, sabe? Aí ele me colocou ali, me fez um contato para minha ponte e eu acabei trabalhando na brigada de incêndio, sabe? E fui me formando, tudo certinho. E resumindo, eu fazendo uma boa entrega ali, trabalhando, eu comecei a ser praticamente o braço direito do dono da Brigada do Incêndio, o Reinaldo. A gente chamava ele de Rei, né? Reinaldo Rei. Então era o apelido dele, o bordão dele. E aí o Rei começou a me colocar do lado dele para poder fazer distribuição de extintores, sabe? Fazer varredura, alguns detalhes assim. E eu comecei a pegar a confiança dele, trabalhando. Não demorou muito tempo, teve uma inundação dentro do JMJ, ali em Guaratiba. Foi aonde foi transferido lá para Copacabana. Então era meia-noite, eu lembro que era meia-noite, tudo alagado, cheio de lama lá em Guaratiba. Começou a parar um monte de vans, meia-noite e pouca, meia-noite e pouquinha. E os bombeiros civil teve que ir lá para Copacabana, todo mundo, cada um carregando 2 extintores e entrando dentro das vans. Eu lembro que chegamos de madrugada lá em Copacabana, estávamos todos formados no calçadão e foi mó barato porque, caramba, as janelas dos prédios, todo mundo, um monte de gente olhando, sabe? Porque o bombeiro civil era muito novo, ninguém entendia muito, saber discernir o que era militar, o que era bombeiro civil. As pessoas achavam que era militar e a farda era muito parecida. E foi onde o Rei, o dono da brigada, ele me chamou, sabe? No meio de 300 bombeiros, brigadista, ele me chamou, falou, Bruno, vamos lá dentro comigo, fazer uma varredura. Eu fui com ele dentro da produção lá. Nesse momento, tinha um pessoal da produção passando mal. E eu fui ali, fiz o primeiro atendimento, e ele ficou observando esse atendimento. E logo ali, acabou o atendimento, ele me deu uma promoção como supervisor. Eu já entrei dentro do evento do JMJ, quando o Papa chegou no Brasil, como supervisor. Ele já mudou minha função, né, Bruno? Você vai ser supervisor da brigada de incêndio. E ele já me deu um crachá. Eu fiquei tudo bobo, né? Fiquei, caramba, sou o cara. Muito bom. Uma conquista, né? E tinha um crachá que era a bola dourada, o meu crachá. E quem tinha esse crachá da bola dourada era somente essa pessoa que podia chegar até o Papa, perto do Papa. E eu tinha acesso a todos os lugares, né, do evento, backstage, tudo, produção. Enfim, foi uma experiência bacana. Comecei a trabalhar no Rock in Rio, JMJ, né, Rock in Rio, Maratona do Rio de Janeiro, show do Roberto Carlos, Fashion Week. Foi bem bacana, foi uma experiência muito boa. Adquiri muita experiência, expertise na área. Só que chegou em um evento no Rock in Rio que eu tinha um brigadista que ele trabalhava como guardião de piscina. Ele falou, Bruno, quer fazer um extra lá de guardião de piscina? Eu, poxa, quero sim, vou fazer um extra lá de guardião de piscina. Aí eu fui fazer esse extra, marcou o dia. Quando eu cheguei na piscina, quem me recebeu foi o dono da empresa. De novo o dono, gente. Ele tem um Exatamente. mistério com os donos. Muito bom. É verdade, é Deus que faz essas É coisas. Deus, né, é amiga? Deus que É apresenta. Deus. Eu acredito muito que Deus ele já tem tudo ali já preparado, sabe? E ele vai ali, né, direcionando. E quando a gente tá fora do trilho, ele cria estratégia para poder botar a gente dentro do trilho de novo. Ele dá um aperto aqui, um aperto ali, mexe um pouquinho. Você no momento não entende muito, mas se você tiver
ligado, com os olhos espirituais bem espertos, você entende que é Deus movimentando para você dar continuidade, para você avançar, É isso aí. sabe? É isso aí. Então isso a gente adquire com sabedoria também, né? Com o tempo a gente vai adquirindo sabedoria, Deus vai nos dando, né? Com as vivências da nossa vida, e a gente vai pegando essa sensibilidade, digamos Sim. assim, espiritual, né? E comecei ali, né, a trabalhar, voltando, né? O dono, ele me recebeu para me levar o uniforme, passar algumas orientações. Começamos a conversar ali, bater um papo. Ele falou: Bruno, eu tô precisando de um supervisor na empresa, você é o perfil que eu quero, que eu preciso para trabalhar como supervisor. Ele na época era pioneiro no segmento de guardião de piscina. Então ali eu trabalhei naquele dia ali, mas já saí como supervisor. Ele me deu uma moto na minha mão e eu comecei a trabalhar. Eram na faixa de 35 contratos que ele tinha, assim, em algumas áreas, por exemplo, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, era muito assim, sabe? Cada um num lugar. Então eu rodava praticamente o Rio de Janeiro quase todo, como supervisor nos condomínios. Não demorou muito tempo, eu percebi que eu sabia fazer aquilo ali. Eu falei, cara, eu vou abrir minha empresa. Eu pensando, eu sei fazer isso. Mas aí existe a parte mais burocrática, que é a parte administrativa, sabe? Sim. Então eu pensei, falei, cara, mas eu não sei o administrativo. Eu estava meio que perdido, eu queria executar. Deus colocou a ideia no meu coração, mas só que eu não tinha o administrativo. E eu sempre fui um homem de muita oração. Eu sempre orei bastante, sabe? Eu pedia muito a Deus um sócio que seria o administrativo para eu poder executar, tirar esse projeto do papel. E eu nas piscinas, eu fazia muito network sem saber o que era network. Porque eu sempre fui muito comunicativo, sabe, Larissa? Então, o pessoal chegava na piscina, sempre batia um papo, muitos viravam meus amigos, outros se marcavam para dar uma corridinha comigo, morador. Bruno, vamos dar uma corrida lá no PP, poxa, vambora. Enfim, sempre tive essa conexão bacana com o morador, vai ter um churrasco tal dia, vambora. Poxa, vambora. Era sempre assim. Então, para mim não foi muito difícil, porque eu conheci o meu ex-sócio na época, ele foi para a piscina tomar banho, fizemos uma amizade, e eu falei para ele do meu projeto de abrir uma empresa de guardião de piscina. Aí ele falou, Bruno, mas o que está faltando para você começar com a sua empresa? Eu falei, tá faltando. Aí eu usei uma analogia de um filme com ele, sabe? Aí eu falei, existe um filme que se chama Amigos para Sempre. Como que é o filme? Tem são dois amigos, ele é grandão, né? Mas é meio nerd, meio robótico, sabe? Ele é grandão, forte e tal. E o outro é cadeirante, só que é inteligente pra caramba, sabe? Inteligentíssimo. E esse amigo, eles viraram amigos, e o grandão carregava o cadeirante, né, na carcunda, e andando assim, eles passaram por uma experiência, aventuras no filme, que um era o corpo e o outro era a cabeça. Aí ele falou assim, pô, Bruno, tudo bem, mas o que que você quer me dizer com isso? Eu falei, então, eu sou o corpo e eu preciso da cabeça para poder abrir a empresa, eu preciso do administrativo. Aí ele na mesma hora apertou minha mão, Bruno, você achou o cabeça, quer ser meu sócio? Foi onde foi a resposta de Deus ali. A gente abrimos a minha primeira empresa, que foi a Aquafire King. Ele cuidou de toda a parte burocrática, enfim. Não demorou muito tempo. É, eu já virei pioneiro no mercado, com a empresa era Aquafire King. Fui pioneiro e consegui fechar um contrato num parque aquático, onde eu tinha 15 colaboradores trabalhando para mim. Fechei um contrato no Museu do Amanhã, que é um ponto turístico no Rio de Janeiro. Agora você imagina só, como é muito Deus, sabe? Quando você se posiciona, você ora a Deus, ele faz coisas extraordinárias Sim. na sua vida, sabe, amiga? E imagina só, em um ano de CNPJ, você já ser uma referência no seu segmento, sabe? Você já ter um contrato de um ponto turístico do Rio de Janeiro, um parque aquático, sabe? E o parque aquático foi uma faculdade para mim, tá? Porque lá eram 8 síndicos, mais administração, mais supervisor do condomínio, tudo em cima de mim, sabe? O meu ex-sócio na época, ele foi parar no hospital 3 vezes, só com problemas assim do condomínio que estava muito sobrecarregado. Por quê? A área de guardião de piscina é uma área que é, requer muito um conhecimento na parte comportamental para lidar com o público. Então eu tinha muita troca ali de guardião de piscina. Foi onde eu fiz uma conexão com a X-Guard.
A X-Guard é a maior escola-curso de formação de guardião de piscina aqui do estado do Rio de Janeiro, sabe, Larissa? Uhum. E é como se fosse a seleção brasileira no segmento de guardião de piscina, Muito bom. de formação, E eu comecei a pegar guardião de piscina lá da X-Guard. Eles sempre me mandavam, a Monique me mandava guardião. Monique, tô precisando de um guardião, tô precisando de 2. Enfim, tinha essa rotatividade o tempo todo. E a Monique, eu como fiquei com uma afinidade muito boa com a X-Guard, a Monique me chamou, me fez o convite para fazer uma palestra na X-Guard. Assim, eu sempre gostei de desafio, a oportunidade, ela bate na minha porta, eu não penso nem 2 vezes, eu pego, depois eu vejo o que eu vou fazer. Muito bom. Eu sou desse É jeito, desse sabe? jeito. Eu sou de executar. A oportunidade vem, mesmo que eu acho que eu não estou preparado, eu vou abraçar. Se a pessoa me fez o convite é porque eu sei que ela viu o potencial em mim de alguma maneira, sabe? Então eu abraço aquilo ali, depois eu executo, eu vejo como que vai fazer, eu vou me moldando. E foi o que aconteceu. Cheguei a dar 2 palestras, assim, sem conhecimento nenhum, tá? De inteligência emocional, de palestrante, nada. Não tinha formação nenhuma. Fui assim, na raça, mas fui. Logo depois veio a pandemia. Depois das palestras, já estava na fase ali da próxima pandemia. Chegou a pandemia, aí o que aconteceu na pandemia? O que aconteceu com a maioria dos empresários, infelizmente, quebraram. Né? E eu estava no meio dessa estatística, sabe, Larissa? Quebrei Sim. com a minha empresa ao ponto de... eu tinha o caixa da empresa e eu tinha na época ali, eu tinha 15 colaboradores, né? Assim, fixo ali de carteira assinada. E o caixa da minha empresa eu fiquei zerado, porque eu paguei todo mundo. Ninguém saiu sem receber o seu dinheirinho ali, sua rescisão. Paguei todo mundo, fiquei zerado, mas paguei todo mundo, sabe? E fiquei zerado. Então, de um dia pro outro, a minha vida fez assim, ó. Morava num condomínio bacana, sabe? Já estava já bem estruturado. E fui morar com a minha sogra sem ter condição de comprar uma fralda pro meu filho. Caraca, Foi uma cara. Meu loucura. Minha vida Deus. fez assim, ó. Só que Meu aí Deus. que vem a questão. A gente tem que entender o seguinte, cara, o que que eu tenho que aprender? O que que esse cenário está me ensinando? O que que eu posso aprender com isso aqui? O que que Deus quer comigo nesse cenário aqui? Por que que eu estou passando por isso? Foi onde eu comecei a investir em inteligência emocional, Sim. metanoia, mudança de mentalidade, PNL, programação neurolinguística. Me formei em palestrante, sabe, Larissa? Fiz uma imersão com o Polozzi de 2 semanas. Uma semana foi teórica, a outra presencial, bem intensiva mesmo, sabe? Saí de lá bem preparado. E também eu me acabei adquirindo, né? Aprendendo outras habilidades financeiras, profissionais. Foi onde eu me envolvi no mercado financeiro. Acabei aprendendo habilidades com análise gráfica. Foi aonde, nesse trajeto, eu conheci o Juninho Black, que é um cantor gospel. Tem o hit, era do grupo Preto no Branco, se eu não me engano. E tem o hit Os Sonhos de Deus, que é bastante conhecido. O Juninho Black me chamou para um evento dele, de um projeto que era a BW, Black Win House, voltado para traders. Fui nesse evento, conheci ele pessoalmente, foi um evento massa demais, gostei muito, sabe? Na época eu estava vibrando no mercado financeiro e ele me fez um convite para um outro projeto dele, que era para ser gerente de traders, onde ele colocou 10 traders dentro de uma sala, operando para ele, sabe? Ele pagava esses traders uma mensalidade, né? Para poder estar ali operando para ele, e eu era o gerente, eu que fazia tudo ali, orientação, fazia logística, né? E foi bem bacana esse movimento, gostei demais, sabe? Teve um resultado bem expressivo para mim, que eu falo de conhecimento também, que é o primordial, sabe? Foi uma experiência ímpar para mim, porque o trader também me ajudou a exercer a minha parte de inteligência emocional. Porque o trader, ele tem muito disso, inteligência emocional. Entende? Tem muito Entendo. disso, gerenciamento. Pegando até um parêntese aqui do que você está falando, a gente tem um cliente nosso aqui que ele Uhum, está fazendo um podcast próprio dele, né? sim. Onde ele fala sobre isso. E ele tem um livro que ele está lançando que é chamado Covarde Inteligente, Aham, porque ele ganhou muito mais dinheiro no mercado financeiro quando ele começou a entender que não pode ganhar todas, que você vai perder mesmo, que é perdendo que se ganha, que você não pode ficar naquele olhar tipo assim, tô ganhando e vou até o limite que você pode perder tudo. Então ele fala muito sobre isso, sobre sim. como você ser o covarde, não ser o valentão, ou fazer uma unha aqui. Você tem muita consciência e pé no chão para fazer as coisas,
mas de forma inteligente. Não é que você não vai assumir risco, mas você vai assumir riscos controlados. E aí ele traz isso para a vida. Então eu tô vendo aqui você falando, tô lembrando Tá lembrando dele, dele, que ele sim. fala disso. E a gente tem que ter esse papel na nossa vida, assumir Sim. riscos. Como empresário, por Uhum, exemplo, que é assumir risco, a gente não sim. sabe como vai ser o dia amanhã, a gente não tem ali uma estabilidade, na Uhum, verdade, né? Então é uma aventura e a gente busca assumir riscos, sim, mas controlados, sendo um sim. covarde inteligente. E aí ele Sim. trouxe essa nomenclatura aí que ele criou para ele mesmo, está escrevendo um livro a partir do mercado financeiro. Ah, que legal, bacana demais, bom demais. O mercado financeiro ele ensina muito, sabe? Maneiro. Principalmente a você lidar com as suas emoções, porque existe o gerenciamento. Um trade de sucesso, já que estamos falando de mercado financeiro, para ele ter sucesso ele tem que saber lidar com as emoções dele e saber a hora de parar. Porque o que que acontece? Vamos lá, o mercado financeiro ele é muito volátil. Por mais que eu operava price action. Você sabe o que é price action? Ele chegou a falar? Não. Não, acho que é uma corretora, não sei. Não. Tá. Price action, tá? Price action é você faz uma análise que você tem várias confirmações de probabilidade que o mercado vai seguir aquele sentido. Uhum. Então existe umas linhas que você traça como a Fibonacci da 61.8, mais batendo ali na resistência, mais com uma figura gráfica. Então são confirmações de probabilidade de segmento de direção do mercado. Então quando você tem 3 ou 4 afirmações que é a de probabilidade que aquele mercado vai seguir aquele sentido ali, aí você entra com a operação. Só que tem vezes que o mercado ele não obedece à sua análise. Entende? Então você existe um gerenciamento. Um gerenciamento de você filtrar ali dentro, botar no caderno, vou fazer 3 entradas. Na segunda eu paro, eu fecho o notebook e saio. Entende? Tipo, se deu loss, loss é perda. Tem o win e tem loss. Se deu loss, 2 loss eu paro. Se deu um gain e deu um loss, o que que eu faço? Eu faço a terceira entrada e paro. Você tem que ter isso, porque no final das contas, quando você é um bom trader, você fecha o mês positivo. Entende? Você vai ter dias de perda. Só que o que acontece no emocional nisso? A maioria dos traders, eles pecam nisso. Por quê? Eles colocam um gerenciamento, eles tomam 2 loss e eles querem recuperar com o terceiro. Aí eles não recuperam, aí eles ficam olhando o mercado. Aí quando o mercado, eles fazem a análise assim só no olhômetro, aí eles acham que vai dar bom, eles dão uma entrada, aí perde de novo. Aí quando vai ver, perdeu, quebrou a banca. Faz um overtrader que se chama excesso de trader que faz, Meu sabe? Deus. Então envolve muita inteligência emocional. Isso pra vida, né? É Pra pra tirar pra vida, vida aí isso. acaba levando pra vida. Então para mim o trader para mim foi muito bom por conta disso, sabe? De inteligência emocional mesmo e gerenciamento de tempo. Aí dando continuidade, né? Veio essa parte da pandemia, eu me envolvi com o mercado financeiro, já passou a pandemia, aí começaram a vir as propostas para eu poder participar de licitação de clientes que eu já tinha, que tinham perdido, né? Que eu tinha perdido Uhum. na pandemia. Me chamaram de novo para poder participar de licitação, só que eu não tinha mais empresa. O que que eu fiz? Falei, cara, eu preciso voltar. O pessoal tá me chamando de volta, eu preciso voltar. Só que agora mais completo. É aquilo que a gente começa a entender os planos de Deus na nossa vida. É necessário a gente passar por algumas circunstâncias para a gente entender o que, que a gente precisa aprender com aquilo ali. Então foi necessário passar aquilo ali para quê? Lembra que eu falei que eu dei uma palestra sem baseamento nenhum? Então eu já estava preparado para dar palestra, com baseamento, com conhecimento, para poder realmente fazer uma transformação na vida dos guardiões de piscina, sabe? Eu já estava com uma inteligência emocional absurda, porque eu já tinha feito um treinamento, me formado, mas eu também executei com o trader. Olha como é que Deus faz. E você não entende, cara. Você vai só querendo vencer na vida, levar o melhor para sua casa, para sua família, mas tem coisas que você não entende, você só vai entender depois. Hoje, para mim, tudo faz muito mais sentido. Entende? Então, eu já estava praticamente completo. Então foi aonde eu vim com a Aqua Impacta Pool, sabe? Comecei a trabalhar de novo com piscina e levei uma proposta para X-Guard. Só que lá hoje já fui mais completo. Marquei um café com o Rafael, cheguei lá e falei, Rafael, tenho uma proposta aqui para você. Aí ele, qual é a proposta, Bruno? Eu falei, então,
eu quero dar palestra aqui para os alunos recém-formados da X-Guard. Eu entendo que a categoria precisa muito da parte comportamental, é muita rotatividade de guardião de piscina nos condomínios, enfim, eles têm essa dificuldade. Mas eu quero dar palestra comportamental para eles, quero passar para eles empreendimento, metanoia, mudança de mentalidade. Para quê? Para que o guardião ele não fique, ele só aprende, se forma como um guardião de piscina e vai trabalhar numa piscina e fica lá fazendo aquela função. Não, ele tem que abrir um leque na vida dele para ele poder avançar, ele poder empreender também, ele ter uma mentalidade, né, de empreendedor. Então ele na hora ele abraçou a causa, ele gostou, apertou minha mão, já vimos um papelado. Ele falou: Bruno, semana que vem já tem uma palestra para você. E aí foi tocando o barco, aí comecei a dar palestra, comecei a ter vários feedbacks de guardião de piscina, de empresas, de condomínios, de síndicos. Fui dar entrevista para poder falar da palestra, porque estava revolucionando o mercado, a categoria. Acabou que chegou na entrevista, eu não falei nada da palestra, eu falei de Deus. Sério, muito bom. foi mó bacana, cara. Eu fui falar da minha palestra, aí o entrevistador me chamou no palco, eu subi no palco, aí ele falou assim: Bruno, o que você escolheria para falar assim hoje? Sexo, dinheiro ou de Deus? Aí eu falei para ele: cara, com certeza de Deus. Aí ele: mas por quê? Aí já era, aí eu desci a marreta. Muito Aí eu falei um bom. testemunho meu, sabe? Da maneira que eu conheci a minha esposa. Não sei se eu já te contei. Não, pode contar. Pode contar? Então Pode. tá. Aí eu comecei a falar pra ele, falei: não, eu tenho um testemunho, uma experiência com Deus muito bacana. A maneira que eu conheci minha esposa. Eu conheci minha esposa em sonhos, Deus me mostrou ela em sonhos mesmo antes de eu vê-la. Ele: ah, Bruno, mas como que foi isso? Caramba, ele ficou assim assustado na hora. Eu falei: então, eu estava afastado da igreja, eu era, né, tinha na faixa ali de 22 anos, 23 anos de idade, e 22, 23? Não, cara, calma aí. Não, eu devia ter uns 30 e poucos anos, a idade não me lembro muito bem, mas vamos lá. E eu estava afastado da presença do Senhor. Eu era do grupo jovem da igreja, né? Eu era do grupo jovem. E eu comecei a ir pra balada e eu olhava muito só capa na época, as meninas, sabe? E esquecia do conteúdo, né? Esquecia do conteúdo. Então eu tinha muita decepção. Tinha muita decepção, só que assim, eu tava numa pegada assim de saída, de balada e tudo mais. E teve um dia que eu vindo da balada, eu tava vindo com a menina, né? Levei ela lá pra minha casa, namorei com ela, tudo mais. Depois fui levar lá em casa. Quando eu voltei, eu voltando, era um domingo de manhã eu voltando. Olha, vim da balada, tinha saído com a menina e pra mim tava tudo certo porque eu estava já Normal. normal, eu estava trabalhando na brigada de incêndio, eu estava praticamente ali, né, tranquilo financeiramente, profissionalmente. Mas o que aconteceu era um domingo de manhã, eu estava vindo pra casa, tinha acabado de deixar a menina em casa e do nada veio na minha mente assim, eu lembrei, cara, escola bíblica dominical, do nada, assim, do nada, Larissa. Do nada eu Ai, falei: caraca, hoje é dia de escola bíblica dominical. caraca, como que eu vou agora depois de ter passado esse final de Não, semana? eu tava afastado, não tava mais indo pra igreja, eu tava Uhum, afastado, mas assim, foi do nada. Foi uma coisa assim, muito forte. poxa, é dia de escola bíblica dominical. E aquilo, o Espírito Santo de Deus começou a incomodar meu coração. E eu indo pra casa, assim, com aquele aperto no coração, e a escola bíblica dominical não saía da minha mente. E daqui a pouco eu comecei a refletir que eu estava saindo com uma aqui, outra ali, estava tendo muita desilusão, acontecendo um monte de coisa. E eu parei na minha cama, me deparei na minha cama, conversando com Deus, chorando. Falei: Senhor, eu não quero essa vida pra mim. Isso aqui não tá certo. Aí eu comecei a chorar. Aí eu falei: Senhor, coloca uma pessoa que seja do Senhor na minha vida, uma mulher que me ame, que me respeite, que seja da presença do Senhor. Comecei a falar como que eu queria. Pã, 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 e chorando. E rasgando o coração, e chorando, e chorando, e chorando. Do nada, Larissa, eu peguei no sono. Eu dormi. Aí quando eu dormi, veio o rosto da minha esposa nos meus sonhos, rindo como se fosse um zoom. Assim, crescendo na minha frente, assim, ó. E rindo, sorrindo. Aí eu acordei. Quando eu acordei, eu entendi, sabe? Assim, coisa de quem não entende, fala: cara, esse cara é louco. Aí eu falei assim: Senhor, tudo bem, eu entendi. Mas cadê ela? Assim mesmo. Não demorou muito tempo. Lembra que eu estava falando da escola bíblica dominical? Que veio assim do nada. Tudo isso aconteceu no mesmo momento ali, no mesmo dia, no domingo. Aí a minha campainha tocou. Aí eu fui lá atender.
Quando eu fui atender, eu tava sem camisa, eu tava saradão e tal. Aí tava cheio de menina vindo da EBD, as menininhas do grupo jovem. Lembra que eu te falei que era do grupo jovem e estava afastado? Estava as meninas lá com o coordenador, sabe? E eu fiquei meio que assim, por respeito, envergonhado. Até hoje eu não gosto de andar sem camisa na rua, posso estar no shape, posso estar, eu não gosto, sabe? Mas eu olhei e falei, cara, calma aí rapidinho, gente. Fechei o portão, dá licença. Fui lá, botei uma blusa, voltei lá, chamei todo mundo pra entrar, eles me evangelizaram, sabe? Aí fizeram uma oração, poxa, Bruno, vai lá no culto hoje. Aí eu, poxa, vou sim. Aí comecei ao culto. Aí teve a festividade dos jovens, aí eu já estava já, né? Aí fui pra festividade dos jovens, participando no grupo jovem. Aí eu tô lá na festividade dos jovens, sabe? Aí tô lá adorando, louvando, tal, aquela coisa toda que a gente gosta, né? Aí do nada parece que veio uma voz assim, Bruno, olha pro lado. Aí eu peguei, assim, os jovens, a igreja aqui, os jovens estavam com o banco aqui, né? E de lado para a igreja. E o banco da igreja, assim, de frente, e aqui o púlpito. E os jovens aqui, e aqui a igreja de frente para lá, só que o jovem estava de lado. Aí eu olhei pro lado. Quando eu olhei, parece que foi direcionalmente, assim, direto. E eu avistei a minha esposa lá no final da entrada da igreja, sentada, e olhando pro culto, assim, eu comecei a chorar. Meu Deus, Eu comecei a amigo. chorar, da glória a Deus, aleluia. Comecei a chorar, o Espírito Santo veio e já comecei a dar glória a Deus, aleluia, chorando, já pulei, e aquela loucura toda, sabe? Aquela unção. E fiquei naquilo ali. Aí eu olhei de novo. Aí eu peguei, olhei de novo, falei, cara, será que eu tô... Sabe quando tu fica assim impactado, eu olhei de novo, era ela. Aí dessa vez ela tava olhando pra mim, rindo igual no sonho. Cara, Caraca. assim, desse jeito, eu me emociono. Ela rindo pra mim igual no sonho. Aí eu, cara, vou lá beber água. Ela tava na porta da entrada da igreja, vou lá beber água. Aí eu levantei e vim assim, olhando pra ela andando, né? E ela olhando pra mim, me acompanhando assim, paradinha, me acompanhando. Ela fez assim pra mim, rindo, igual no sonho. Aí eu fiz assim pra ela também. Falei, opa, é minha. Beleza. Aí bebi água, aí beleza. Passou o culto, nos conhecemos, né? Chamei ela pra comer uma pizza, enfim. E ela falou pra mim o seguinte, falou, Bruno, quando... Posso te contar uma coisa? Eu falei, pode. Quando eu te vi chorando na igreja, eu achei a coisa mais linda do mundo. Eu falei pra Deus assim mesmo, na mesma hora. Senhor, eu quero aquele preto ali pra mim. Caraca, cara, Deus é Pra você lindo. ver como Deus faz as coisas, né, meu amigo? Eu me emociono porque Deus é muito bom na nossa vida, cara. É só a gente. Deus, ele não olha. Pra você ver, ó. Eu, pecador, vindo de uma balada, tinha acabado de, né, fornicar, né? Tinha acabado de fornicar, sabe? Mas eu ali, Deus, ele olhou meu coração na minha oração. Independente. Ele não olha pro teu pecado, ele olha pro pecador. Ele olha a oração sincera. Sabe, amiga? É isso, É, amigo. ele olha a oração sincera. E eu me emociono porque Deus, ele é muito. Cara, ele é maravilhoso, cara. Deus é lindo, meu amigo. Ele é maravilhoso. Aí. Deixa eu beber água aqui. Bebe uma água. Esse papai do céu aí é lindo e ele faz desse É, jeito pra nos surpreender. é verdade. Aí, isso foi na entrevista eu falando, né? Aí, na entrevista foi tão interessante porque a produção, antes de acontecer a entrevista, eles falaram umas regras pra mim, né? Bruno, ó, você tem até 1 minuto pra dar uma resposta, para o entrevistador entrar em outra pergunta. Quando passar 1 minuto na sua resposta, a gente vai dar um ponto no seu ouvido, você vai entender, você vai resumir para ele poder entrar com uma outra pergunta. Ficou tão envolvente que a produção esqueceu do ponto. E você Foi muito também foi. bacana, foi embora, passou o tempo de entrevista, foi uma loucura. Aí, Caraca. resumindo, a entrevista foi muito boa. Acabou que eu tive que ir lá fazer outra entrevista para falar sobre o meu trabalho. Foi bem bacana. E através desse testemunho da entrevista, eu fui indicado para ser coautor de um livro para falar sobre esse meu testemunho no livro, tá? Que se chama Jesus, Luz no Mundo. Caramba, O lançamento do livro foi lá em Orlando. que maneiro, Teve amigo. lançamento em Alphaville, São Paulo, e eu vou fazer o meu lançamento aqui no Rio de Janeiro e você está convidada. Ai, amiga. Que honra, meu É, Deus. é. Que notícia incrível. E eu vou fazer um outro convite pra você. Não tem Opa, como, né, amor? maravilha. Meu esposo aqui
vulgo produção. Sim. A gente tem o nosso podcast para o Papai do Céu, que é o A Promessa Podcast. O motivo Que disso benção. tudo aqui existir foi por conta do A Promessa que Deus nos deu de responsabilidade para trazer pessoas, homens e mulheres de Deus, para sentar nessa mesa para contar o testemunho. Que Então benção. vamos fazer uma promessa Vamos. onde vai vir você, sua esposa, com um Olha, livro pra gente que contar essa maravilha. história. Vambora. Vambora? Já Você topei topa? na hora. Ai, meu Deus De do Deus céu. ainda, É falando de Deus. Papai do Céu, das maravilhas que Papai ele faz do na nossa céu. vida, testemunho. É sempre isso. bom falar de Deus, gente. Que coisa linda, meu É sempre bom amigo. porque edifica a fé, sabe? Edifica. O livro ali é um propósito de Deus para edificar muito relacionamento. Muita gente que se encontra no lugar do Bruno, que estava lá atrás desiludido com relacionamentos, ainda mais no mundo de hoje, que ninguém fica muito tempo junto, você vê todo mundo se separando, sabe? É muito, que eu falo capa, né? É como se fosse um catálogo, sabe? Hoje em dia você olha, acabou o amor ao próximo, Acabou. sabe? É muito só status. E quando a pessoa pega um livro e ela lê um testemunho e entende que o caminho é você buscar primeiro o reino dos céus, né? As demais coisas vos serão acrescentadas, ela se posiciona, aquilo ali edifica a fé dela e tira a viseira da vista dela, ela começa a enxergar melhor, sabe? Ela entende que através da oração, uma oração sincera, ela consegue uma resposta de Deus. Eu acredito muito nisso. E isso tem muito a ver, você está repetindo o tempo inteiro essa palavra, né? Posicionamento. Posicionamento E e oração. eu creio muito nisso. E de coração. É. Sabe, é verdade, é você colocar o seu coração ali, sabe, se posicionar. E Deus, ele vai fazendo, ele vai. Mas antes de ele fazer, ele primeiro te prepara. As pessoas, às vezes, o que pode, talvez, deixar ela um pouco frustrada na fé dela é isso, ela não entender que Deus primeiro ele prepara, ele tira, para depois ele colocar o que ele quer. Mas para ele poder colocar o que ele quer, você tem que estar preparado. Ele tem que tirar, ele tem que remover coisas e pessoas, sabe? E as pessoas muitas das vezes param no meio do caminho porque não entendem isso. É verdade. Elas desistem Elas porque não entendem. elas desistem, sabe? Porque elas não estão entendendo ali no mundo espiritual. Ela, poxa, caramba, eu vejo muita gente falando, caramba, eu entrei pra igreja, tudo piorou. Eu entrei pra igreja, eu perdi isso, eu perdi Na aquilo. verdade, o Papai do Céu fez uma limpeza Deus na tá tua limpando. vida, minha amiga e Deus, meu ele tá amigo. limpando, ele tá tirando as coisas que não é pra estar ali, porque sabe que aquilo ali vai te corromper mais na frente de novo. Desse jeito. Então Deus, ele primeiro limpa, para depois ele limpa, e nesse que ele tá limpando, ele tá te preparando, te dando estrutura emocional, intelectual, emocional, né, que eu falo. Tá te preparando, é você entender, para você se preparar, buscar o conhecimento, para quando ele começar a trazer as coisas, você tá preparada para receber e você avançar. É isso. Foi o que aconteceu comigo. Eu, na circunstância, eu me preparei para poder vir e realmente vir e transbordar na vida dos guardiões de piscina, sabe? Para eu poder lidar melhor com as minhas emoções, para poder avançar, sabe? Então isso não muda para as pessoas. Isso daí é para todo mundo, sabe? É para todo mundo. Então, quando a gente traz um testemunho, um livro, a gente edifica fé. Só que a pessoa tem que entender também esse processo. Tem que entender, não tem como pular etapa, né, meu amigo? Exatamente. Isso para tudo na nossa vida. Então, assim, pegando até esse gancho, né, do teu testemunho, de como foi, né, que você conheceu sua esposa, foi a partir de um posicionamento seu com Deus. Eu tenho algo parecido, um testemunho parecido também, que para que o Michel chegasse na minha vida, eu me posicionei. Foi interessante porque Deus falou assim comigo, tá, seja específica, faça uma lista. Aí eu fiz a lista. A bendita da lista. Uhum. Eu quero assim, eu quero assado, a régua alta. Você conheceu meu esposo, sabe que a régua é altíssima. Sim. Aí eu, cara é bom demais. o cara é bom. É. E eu falei, eu quero assim. É gigante. E aí, Papai do Céu falou assim, ótimo, entendi. Agora vamos começar a tratar você. Olha. Porque pra vir uma pessoa assim, você tem que ser assim. Isso. Porque senão não vai dar certo, não vai conectar. É verdade. Então, Deus ali me ensinou algo tão forte que às vezes a gente quer viver algo na nossa vida, mas a gente não entende o posicionamento que a gente vai ter que ter para provocar a realização daquele algo na nossa vida. Exatamente. Porque você queria uma mulher diferente, mas você não encontrou aquela mulher no lugar que você estava se você não mudasse. Exatamente. Você tinha que virar um cara diferente, merecedor e antes eu olhava só o conteúdo, né? Hoje eu tenho conteúdo, tenho tudo. Porque a minha esposa, ela é linda, é maravilhosa. Incrível, maravilhosa. É uma pessoa que
me ama de verdade, que cuida de mim. Se eu hoje estou avançando, eu tenho uma pessoa que está lá em casa, cuidando de casa, cuidando. Ela é zeladora, a minha esposa, sabe? Eu até incentivo muito ela para ela poder cuidar mais na inteligência emocional dela, investir em conhecimento, em profissão, para poder ela também, né? Só que ela escolheu para a vida dela, ela cuidar da família, E é o melhor sabe? patrimônio que o Papai do Céu nos É, deixou. É exatamente, isso. exatamente. Que Mas, lindo. assim, se eu tenho uma estrutura emocional, se eu tô aqui hoje, eu tenho lá minha esposa que cuida de tudo, ela cuida dos mínimos detalhes, É sabe? Até isso. da minha roupa, se não tiver legal, ela fala, ó, não, pelo amor de Deus, não. Enfim, ela fala, É sabe? isso. Ela É isso. fala, cara, ela me critica muito. Isso aí. Só Ela vem, critica quem ama, tá? ela vem na crítica, assim, mas é uma crítica construtiva, Sim. sabe? Às vezes tem até aquela, né, debate, e o caramba, mas um debate assim que eu falo saudável, Isso aí. mas você vê que é para poder somar, então isso é muito bom, Muito. E te sabe? apoia, né, Porque meu amigo? Porque eu vejo ela com exatamente, me você, como apoia. a gente foi naquele lindo evento, ela Agora ela tava tá começando a lá. participar mais. Que legal. É, ela tá começando a participar mais e eu tô muito feliz, sabe, com isso. É, porque na parte de inteligência emocional, essas coisas, foi eu que investi mais em mim, sabe? Mas ela não me acompanhou nesse ponto e agora ela tá começando a acompanhar porque você começa a virar resultado, né? O resultado é tudo, né, Começa a meu ser amigo? uma referência até dentro de casa mesmo. Então as coisas começam a pegar uma transformação melhor. Cara, Então ela tô está se interessando feliz. mais a vir para os eventos. Ela tá se, ela teve um convite agora para um evento voltado para mulheres. Aí eu falei para Raquel, minha amiga, um beijo. Muito Que obrigado pela bom, parceria de sempre. Quero frisar isso porque a que Raquel bom. também é resultado, é resposta de oração. Está sendo uma bênção na minha vida e eu acredito que eu também estou sendo uma bênção na vida dela também, né, Raquel? E a Raquel já chamou minha esposa para o Que evento bom. para poder ajudar minha esposa. Então, para mim, eu estou muito feliz porque eu sei o quão isso vai fazer bem para minha esposa. Sim, com certeza. Entende? Com certeza, e é muito importante. E aí, pegando aqui agora um alinhamento, né, de tudo que você contou pra gente, você teve essa jornada sua profissional, onde você veio desse mundo de bombeiro, de guardião e tudo mais, trabalhou em grandes eventos, desenvolveu ali várias habilidades emocionais para ser uma grande referência em liderança, porque eu vejo em você um grande líder e o líder Obrigado. lidera Obrigado. pelo exemplo. Sim, Então você começou a liderar essa classe, trazendo inovação, melhoria no comportamento, que é um diferencial para essa classe, porque realmente as pessoas precisam entender isso e muitas das vezes não olham para esse lugar sim, e precisam de uma liderança para levantar essa bandeira. sim. Mas hoje, para onde o Bruno está olhando? O que é que o Bruno hoje está fazendo, está gerando de impacto? Continua com a empresa de guardião de piscina? Não está mais? Como que está hoje? Como que está o Bruno no mundo dos negócios hoje, meu Ah, amigo? então, como eu falei, né? Tudo é alinhamento de propósito com Deus, né? E Deus, ele sempre foi muito na minha vida pelo posicionamento, né? Pelas orações. E eu um dia indo ao culto, numa segunda-feira, teve um propósito lá de coisas novas, sabe? E eu decidi entrar nesse propósito. Era toda segunda-feira, tinha uma data específica para acabar. Entrei no propósito. No último dia do propósito, na segunda-feira, o pastor falou assim, Bruno, ei Bruno, ele falou, olha, eu senti desejo aqui no meu coração de colocar R$ 100 aqui nesse propósito de coisas novas. E eu assim, coloquei, não foi barganha nem nada, porque realmente senti desejo no meu coração, e eu fui lá, coloquei o meu coração naquele investimento ali. Não demorou muito tempo, na mesma semana eu conheci o pessoal do Jet Ski, onde eu fiz uma parceria com o pessoal do jet ski. Comecei como eu trabalho com condomínios, né? Na época eu trabalhava orgânico em um condomínio, então eu tinha muita facilidade para poder ali contato com o pessoal do clube, né? No condomínio não, perdão, clube, um clube de frente para a praia ali no Pesqueiro. Então ia muita gente no clube e eu comecei a vender passeios de jet ski, ter uma remuneração através disso. E comecei a montar uma estrutura na rede social, só de jet ski. Mas aí automaticamente eu já comecei a me conectar com o pessoal de lancha, né? Aí teve uma cliente minha, que é uma influência digital, que ela passeou de jet ski, e ela me perguntou, Bruno, você faz passeio de helicóptero, conhece alguém? E eu na hora me deu
um start. Falei, cara, eu faço. Nem fazia. Muito bom. E eu comecei a pesquisar, passei de helicóptero e caí direto no contato da dona, De novo da as donas CEO, aí. da CEO, da empresa de helicóptero. E começamos a conversar, bater mó papo, aquela coisa toda. Ela é cristã Que também, a bênção. Ana. Então a gente acaba se identificando, conversando, sabe? E conversamos. Ela, vamos fazer essa parceria. E eu comecei a colocar passeio de helicóptero. Foi o meu primeiro passeio que eu vendi, foi para essa influência que fez o passeio de jet ski. E lembra que eu falei coisas novas? E Deus do nada, ele fez uma reviravolta, me levou para o extraordinário. Cara, muito E bom. hoje eu sou uma agência de turismo, sabe? Decidi fazer o meu primeiro evento, que foi o workshop a bordo. Sunset, você foi no Foi evento, foi maravilhoso. sensacional, Foi muito superou. bom mesmo. Obrigado demais, minha amiga. Sucesso total. Gente, aqui na câmera do meio pra vocês verem meu amigo junto comigo aqui. Foi extraordinário o que esse cara fez. Levou pessoas de altíssimo nível, experiência incrível. Inclusive, o Bruno, gente, é o nosso parceiro aqui no que tange experiência. Então, todos os meus eventos e mentorias que tem experiência é o Bruno que faz o roteiro. Do helicóptero, do catamarã. Então, nós temos alguns roteiros novos aí para trazer também para o final do ano, que a gente quer pegar aí o solzão, trazer uns eventos legais para vocês. E é esse cara que cuida. Então, foi assim que tudo começou. Foi assim Num que tudo projeto no começou. altar de Papai do No Céu. altar de Papai do Céu. Caramba, que Papai do Céu do incrível. nada fez o extraordinário na minha vida, sabe? E fui desse jeito. E quando eu me peguei, eu já estava já com uma agência de turismo. Hoje eu tenho passeio de helicóptero, tenho passeio de jet ski, passeio de lancha, passeio de iate, tenho mansões à disposição para experiência, aluguel de mansões, sabe? Tenho passeio de asa delta, tenho mergulho, sabe? Tenho gravação com drone na laje da Rocinha, né? Passeio de tour de moto no Vidigal e na Rocinha, sabe? Hoje Caraca. abri um leque, tem passeio de bugre, de quadriciclo em Cabo Frio. Então hoje eu abri um leque e é glória a Deus, cara. É Muito propósito de bom. Deus que você se posiciona. Eu entrei naquele propósito ali, eu coloquei meu coração, não coloquei barganha. Então é aquilo. Deus, ele olha o seu coração, ele não olha. Eu poderia chegar ali com R$ 1, sabe? Mas não, o valor que Deus olha, sabe, é o seu coração, não é o que você está colocando ali. É isso. Sabe, amiga? Eu É sei. o seu coração. Então a resposta de Deus vem do quê? Do coração. Quando você é uma oração sincera, Sim. Eu tive uma sabe? experiência muito forte em relação a isso. É, É real. é oração sincera. Então pode chegar um milionário lá, colocar lá 1 milhão lá de dízimo, de oferta, mas eu posso chegar lá com 1 centavo, cara. E falar assim, ué, isso daqui é tudo que eu tenho agora. Mas é de coração, pai. Eu acredito nesse propósito. Eu acredito na transformação da minha vida. Eu acredito nas promessas que o Senhor tem na minha vida. Quando você coloca ali de coração, você alcança, cara, os céus. A porta dos céus se abrem para Muito você. bom. E foi o que aconteceu comigo. Então, toda a glória, toda a honra tem que ser dada a Deus. É Eu me isso. emociono porque é muita gratidão, sabe? E veio acontecendo. Então, as ideias, eu peço para Deus me inspirar. Senhor, me inspira. Me dê unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Me inspira, Pai, que eu possa ser um canal de bênção para transbordar na vida das pessoas. Sabe, para transbordar o que que eu posso entregar com isso aqui que está acontecendo, Pai. O que que eu posso transbordar na vida dela, na vida dele. O que que eu posso fazer com isso que eu estou vivendo. Não é sobre mim. Exatamente. Não é sobre mim, é sobre o que eu tenho para poder entregar para Deus agir, para eu poder ser resposta de orações na vida das pessoas também, como pessoas são respostas das minhas orações. É isso. Entende? E eu acho muito legal a proposta que você está trazendo para a tua agência, tá? Acredito muito nela. Porque, pessoal, o Bruno, ele entrega toda uma experiência. Você prestar atenção em cada produto que ele falou aqui, passeio de bugre, lancha, jet ski, asa delta, tudo isso tem ligação com experiência. Então, se você perceber, é uma agência de viagem, mas que o foco na Na experiência do cliente, experiência. aquela experiência Nossa, marcante. isso que me mexeu muito comigo, vou te falar porque é outra vibe, cara. Quando eu fiz o primeiro passeio de jet ski,
que eu falo, vendi o primeiro passeio e você tem o feedback da pessoa É que fez sempre o passeio, emocionante, é você tá incrível. realizando um sonho, É cara. incrível. É uma energia, uma alegria que você tá realizando sonho de pessoas, a pessoa tá num momento de entretenimento, então a vibe é outra. Eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. E assim, um ponto mais chave ainda, amigo, é que você tá trazendo tudo isso, pegando o ápice do que é a experiência, e você tem aquela unção do ensinar, ser uma Sim, liderança. sim, Então você ainda tá sim. trazendo ensinamentos dentro dos seus eventos. Então, gente, Exatamente. o evento que ele fez foi maravilhoso, porque ele trouxe a experiência da agência dele, mas ele também trouxe entregáveis. Então, Exatamente. ele trouxe ali uma experiência muito legal, proporcionou conexões genuínas de um bom networking Sim, e trouxe sim. entregável dele Graças a também. Deus, Então, graças a assim, você Deus. estava agregando muito, porque você está inovando no mercado de turismo, amigo. Poxa, E que você está bom, minha indo amiga. muito Maravilha. bem. Muito É bem, só Deus que faz essas parabéns. coisas. Obrigado demais. É toda a honra, glória é dada a Deus, ao nosso É Pai. isso. Não é sobre mim, é sobre Deus. E o workshop a bordo, ele é uma entrega. O propósito do workshop é realmente ali transbordar na vida dos empresários que ali estão, sabe? Por quê? A gente entende que as pessoas elas compram primeiro a sua imagem, sabe? Para depois ela comprar o seu produto. Então, o workshop a bordo, além de dar experiência ali turística, tem muitos empresários que estão na pegada, na correria e não tem tempo, talvez, para poder fazer essa experiência, sabe? Então, a ideia foi fazer uma junção de um passeio turístico e conexão com empresários para poder fechar negócios. Então, o empresário ele faz uma junção, ele ao mesmo momento que ele está ali passeando, ele está ali fazendo conexões e trabalhando. Não, sensacional. E Sensacional. aí Você ele tá tem um de parabéns. portfólio, ele tem um portfólio para o negócio dele. Porque Sim, imagina só, eu passo pro empresário que ele participa todo o conteúdo, meu videomaker me manda, e eu passo todo o conteúdo pro empresário, sabe? sim. E ele pode fazer as edições dele da maneira que ele quiser, pegar os melhores momentos dele no evento, para poder fazer o quê? Para poder usar como autoridade, porque é o que eu falei, volto a falar, as pessoas primeiro, elas compram primeiro você, ela se identifica com você, sabe? Depois ela vai comprar o seu produto, porque ela vai te conhecer melhor, vai ver a sua entrega. Então, a princípio, imagina só você estar em um evento sofisticado, com empresários de outros estados, e a pessoa para naquele vídeo ali. Automaticamente ela vai parar no vídeo e vai no teu Instagram. Automaticamente ela vai ver o teu conteúdo. Caramba, é dessa pessoa que eu estou precisando. É a estratégia de Deus. Não, a gente tava falando aqui antes, né? No outro podcast, que a gente gravou 2 podcasts hoje. Um com uma amiga minha que é minha parceira e agora com Sim. você. Aham. 2 parceirões comigo. E Maravilha. ela também é cristã. E aí ela vende joias. Aham. E ela traz posicionamento através das joias. Olha. E aí tem um bracelete dela que tá escrito Seja Forte e Corajosa. Aham. Que é, a gente vai começar a falar muito sobre isso, trazer nos meus eventos, trazer como entregável. E a gente estava lembrando, falando disso, que foi uma palavra, né, uma fala que Deus teve com Josué. É. E Deus falou para ele que seria o maior mentor. Seria ele, que seria as estratégias viriam de Deus para ele, que ele Sim. não precisava temer. E eu vejo isso nos empresários que eu conheço que são cristãos, Sim. porque Deus vai e fala, e a pessoa fala assim, cara, foi de Deus essa estratégia, tipo, não Aham. foi nenhum outro mentor caro que eu paguei, não, não, Deus que deu. Sim, Deus E que as dá. melhores estratégias são as de Deus, assim, Mas é cara, é de Deus. incrível. Tô muito feliz, Exatamente. amigo, porque a Eu gente tem também tô mega alinhamento, feliz. propósito. Sim. E pra gente fechar, meu amigo, com chave de ouro, eu gostaria que você deixasse uma palavra, uma mensagem de impacto, de encorajamento para as pessoas que estão nos assistindo. Majoritariamente, meu público são mulheres. Então, se você tiver uma mensagem, talvez para elas, ou uma mensagem que sirva para os dois, homem e mulher, você vai, sim, falar o que Deus está falando no teu coração, nessa Maravilha. câmera aqui, para que essas pessoas possam ser impactadas. Aí só fala aqui atrás do microfone direitinho para Aqui, né? pegar. Tá bom. E pode mandar o teu recado, meu amigo. Então, a mensagem que eu tenho para todos vocês que estão aí do outro lado da tela olhando é que, primeiro, você tem que procurar alinhar o seu propósito com Deus, sabe? Como que a gente alinha? A gente se posicionando, você buscar primeiro o reino dos céus, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você se posiciona, você começa a ter direção. E quando você tem direção, você começa a entender o processo. Você não para no meio do caminho. E a segunda etapa são etapas, sabe? A primeira é buscar primeiro o reino dos céus e aceitar o processo. E você só aceita o processo quando você está posicionado, porque você não vai estar fraco espiritualmente e não vai estar cego.
Então você não vai parar no meio do caminho porque você vai entender o propósito de Deus ali, sabe? Outro detalhe, o segundo, é você investir em inteligência emocional. Hoje, até hoje, as pessoas me perguntam, Bruno, qual foi o maior sucesso que você teve na vida? O maior sucesso que eu tive na vida foi eu investir na minha inteligência emocional. Porque tudo começa de dentro para fora. As pessoas hoje estão muito no automático e elas acham que aquilo ali é normal, elas se sabotam o tempo todo porque elas não têm esse conhecimento. Mas quando a pessoa vira a chave, ela entende que tem alguma coisa de errado e ela tem que fazer a mudança, ela começa a buscar inteligência emocional, comportamental, desenvolvimento humano, PNL, programação neurolinguística, porque ela tem traumas que veio do passado que ela precisa ressignificar aquilo ali. Ela precisa tratar aquilo, ela precisa curar aquilo, sabe? Então, quando você investe em inteligência emocional, investe na sua mente, automaticamente você começa o quê? A terceira, tá? Que eu vou. Execução. E quando você começa a executar, o que acontece? Vem a quarta. Começa a vir um resultado. E quando começa a vir um resultado, você começa a alinhar o seu propósito. Porque as coisas começam a se materializar na sua vida, que você começa a sentir um desejo no seu coração que você não quer aquilo ali só para você. Você entende que você tem um propósito, que tudo que você passou foi um propósito de Deus para você chegar onde você está, para você transbordar e transformar a vida das pessoas através do seu legado, através da sua trajetória, através da sua experiência na sua área profissional, porque tem um monte de gente que vai se identificar com você, que vai ser o seu eu do passado. Então aquilo ali é uma preparação para quê? Para você transbordar na vida das pessoas, e é o que eu faço hoje. Muito bom. É isso. Eu acredito muito nisso, meu amigo. E eu fico feliz demais, porque hoje Deus nos deu a oportunidade de poder sentar nessa mesa e me deu essa oportunidade, esse privilégio de poder conhecer um pouco mais sobre você, sobre a sua vida. E eu fico feliz porque você, como nosso parceiro, eu desde o primeiro momento ali, eu já falei assim, cara, é de Deus essa conexão. E aqui só confirma mais isso, Verdade, tá? menino. Eu espero que seja a primeira de muitas. A gente já deixou aqui Sim. estendido o convite pro A Promessa, quando você for Sim. fazer esse lançamento do livro. A gente já alinha a agenda também para poder estar prazer fazendo aqui numa promessa. vocês lá. Aí você traz a sua esposa para ela sentar à mesa aqui com a já gente, tá combinado. tá? Vamos Pra gente sim. poder fazer. Você Vamos topa? sim. Claro, Então com tá certeza. combinado, meu amigo. Combinado, Ó, meu foi amigo. uma honra te receber aqui, Prazer tá? todo O primeiro meu. de muitos Vambora. juntos aqui. Tem muita coisa boa Tem pra muita acontecer. coisa. Vambora avançar. E antes da gente se despedir do nosso público, eu queria que você também deixasse o seu arroba, para as pessoas sim. poderem te procurar, procurarem os passeios. Falar assim, Sim. ó, vim lá do podcast da Larissa. Quero saber como que faz pra passear de helicóptero. Maravilha. Quero andar de lancha. Tem até desconto. Se vindo no seu podcast, tem é isso desconto. aí. É isso aí. Então pode deixar o arroba aí pro pessoal te conhecer, tanto o seu quanto da agência, tá? Sim. Gente, o meu arroba é @Bruno_Impacta. Automaticamente, você indo na bio do meu Instagram, já tem ali o arroba da agência de turismo, tem o arroba dos meus negócios. Então, automaticamente, você vai clicando, um vai ligando no outro, tá? Ou seja, você vai clicar ali no arroba Isso Aqui é Brasil, que está na bio do meu Instagram. Quando você chegar no Isso Aqui é Brasil, vai estar lá na bio do Isso Aqui é Brasil, arroba do helicóptero, arroba do jet ski, enfim, uma coisa vai ligando na outra, é só você olhar, se identificar a experiência que você quer viver e me chamar no WhatsApp, que o link também está na bio. Clicou lá, cai direto no meu WhatsApp e fala diretamente comigo. Vim através do podcast da Larissa e automaticamente, com total prazer, vou te dar um atendimento totalmente personalizado do início ao fim e com certeza vindo da Larissa, eu vou te dar um desconto. E olha isso, que coisa boa, parceria boa é essa, Vambora. que é bom pros dois lados e também para quem tá com a gente. Fico feliz, meu amigo, não esperava menos, eu sabia que você ia abençoar e transbordar na vida delas também. Maravilha. Essas empresárias de sucesso que querem viver muitas experiências. Bom demais. E agora eu tô conhecendo quem é a pessoa responsável aí por trás dos meus eventos. Opa, vambora. Muito bom. Vambora. E pessoal, só para falar com vocês aqui, né? O meu Instagram também, você que veio através do Bruno, que não me conhecia, seja muito bem-vindo. Você me encontra no @LarissaFontanes e encontra o nosso podcast, os cortes dos programas, né? Desse programa aqui com o Bruno, do programa que a gente vai fazer os próximos, você encontra no @FontanesFilmes. Vai ser um prazer receber vocês lá também, tá? E pessoal, esse foi mais um episódio da Fontanes Filmes Podcast.
Um forte abraço pra vocês e até a próxima. Tchau! Muito bom! Show de bola, benção. Mas foi meu legal amigo. que eu fui subir.